Já começamos essa reunião diferente. Eu não sou o dono dela, é o Espírito Santo, é que vai nos guiando. Às vezes a gente quer fazer algo, mas Deus quer fazer algo diferente. 1 de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Algum tempo atrás, Deus começou a falar comigo muito em relação a viver o dia de hoje como se fosse o último dia. O que você faria se você soubesse que você só tem algumas horas ou somente esse dia para que você possa estar aqui nessa terra aqui? O que você faria se você entendesse que você só vai estar aqui durante 2, 3, 4 horas? Você já parou para pensar? Como você agiria? Você já parou para pensar se você trouxer isso para o seu dia a dia? Para que você viva o dia de hoje como se fosse o último dia da sua vida? Eu acho que muitos de nós iríamos viver de uma maneira diferente. Imagina você saber que daqui 2 horas Jesus vai voltar. Imagina você saber que você pode ir agora para a sua casa e durante a madrugada Jesus possa voltar. Como a gente viveria? Eu acredito que todos nós que tivéssemos essa consciência dentro de nós viveríamos com temor no nosso coração. Não posso viver a minha vida do meu jeito. Então aqui Pedro fala assim, capítulo 4, 1 de Pedro 4, versículo 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso. Tende bom senso. Ou seja, compreensão. E aí ele fala assim: vigiai em oração. Tende bom senso e vigiai em oração. Thaís falou aqui assim: você confiaria algo importante que você tem para uma pessoa que você não conhece? A minha carteira, eu não estou com ela aqui. Tá aí, Thaís, pega ela aí. Mas a minha carteira, por exemplo, eu não confio para qualquer pessoa. Eu não daria minha carteira, mesmo sabendo que eu não tenho muito dinheiro aqui. Mas eu não daria minha carteira para, pode sair com ela aí, vai para onde você querer, para qualquer pessoa. A gente não confia algo importante que a gente tem para qualquer pessoa. Para uma pessoa que você não conhece, você daria a sua carteira, você daria algo que você sabe que é muito importante para que aquela pessoa guarde para você? Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas antes a gente jogava bola e às vezes a gente levava carteira e às vezes era muito comum a gente pedir alguém para guardar para a gente, guarda aqui para mim, segura aqui para mim. E aí a gente ficava procurando uma pessoa que a gente confiasse, para que aquela pessoa que a gente confiasse pudesse segurar. Não era qualquer pessoa. É por isso que nós precisamos passar tempo com Deus em oração.
Você só vai conhecer Deus se você passar tempo com Ele. Quando você estiver enfrentando uma circunstância, você só vai confiar nele se você passar tempo com Ele. Senão você não vai passar. Senão você não vai confiar a Ele os problemas que você tem. Você não vai confiar a Ele a sua vida. Então nós precisamos confiar nele. E a maneira da qual Deus estabeleceu para que nós o conheçamos é através dessa comunhão. É esse momento que você tira para passar tempo orando em outras línguas, adorando a Deus, lendo a palavra, confessando a palavra. São esses momentos que fazem com que você desenvolva com Ele um relacionamento, para que você confie. Eu estou aprendendo a confiar em Deus mais e mais, e cada vez mais a minha confiança nele vai aumentando. Em todas as áreas. É como se Deus estivesse me treinando em todo o tempo que eu estou andando com Ele, confiar nele. Os problemas financeiros que eu tive lá atrás, e que eu vi Deus suprindo as minhas necessidades, faz com que hoje eu não tenha mais essa preocupação mais que eu tinha lá atrás, porque eu vi Deus suprindo as minhas necessidades. Então eu sei que se Ele supriu lá atrás, Ele vai continuar suprindo. Eu vi Deus realizando milagres de cura na minha casa, curando as minhas filhas, trazendo cura para mim mesmo, trazendo cura para a Thaís. Então isso e aí você pode perguntar assim, mas vocês então não enfrentam mais situações de enfermidade? Enfrentamos. Mas de acordo você vai treinando o seu coração a confiar nele, vai ficando mais fácil. Aqueles medos, eles vão perdendo o efeito que tinha e vão se derretendo. Porque você vai conhecendo mais a Ele, como Ele é. Amém. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso, vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons donos, é que está falando aqui, é donos? Administradores. Amém. Sirvam os outros, eu sirvo, você serve, com os dons que Deus nos deu, para que nós agora administrássemos o que Ele nos deu, seja lá o que for, os dons que Deus nos deu. E aí, Pedro continua dizendo assim: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. E aí Pedro continua dizendo: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós,
como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Amém? Nessa caminhada nós temos uma responsabilidade de administrarmos o que Deus está nos dando, os dons que Deus nos deu, para servirmos uns aos outros, servirmos em amor, servirmos porque Ele nos abençoou. Eu falo assim, né, que às vezes todos nós às vezes queremos ser perdoados, todos nós, Jesus me perdoa, Deus me perdoa. Às vezes nas nossas orações nós fazemos isso, mas nós precisamos entender que nós, da mesma maneira que queremos perdão, nós também precisamos liberar perdão. Da mesma maneira que você recebe o amor de Deus, você também precisa liberar o amor de Deus. Porque Ele me amou, porque Ele te amou, nós agora podemos amar uns aos outros. Nós podemos andar em perdão, nós podemos orar pelos nossos inimigos, podemos orar por aqueles que nos perseguem. E quanto mais que nós temos essa consciência de que esse tempo, ele está se remindo cada vez mais. Eu não sei quanto tempo nós ainda iremos ficar aqui. Eu não sei quantas horas. Mas nós precisamos entender que nós temos que viver o dia de hoje, esse momento, como se fosse o único das nossas vidas. Nós temos que viver o dia de hoje, crendo no nosso coração que está muito próximo do fim. Está muito próximo. E o que Pedro está querendo dizer com essa palavra aqui é que nós não podemos viver a nossa vida do nosso jeito. Eu não posso viver essa vida que eu tenho, viver para mim mesmo, fazer a minha própria vontade, realizar os meus desejos. Jesus falou que Ele não veio fazer a vontade dEle, mas Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Quando você aceitou Jesus, eu acredito que eu estou falando aqui com todas as pessoas que já receberam Jesus. Quando nós recebemos Jesus, você recebeu uma nova natureza. Você recebeu uma natureza capaz de andar com Deus aqui nessa terra, de obedecer e de ouvir a voz de Deus.
E é por isso que quando você passa tempo em oração, você está alimentando essa nova natureza. Você está fazendo com que o seu espírito cresça. Nós não somos carne, nós somos espírito. E o seu espírito sempre vai existir. O você sempre vai existir. A diferença de nós que aceitamos Jesus é porque nós vamos sempre existir na presença de Deus. E a diferença daquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus é que elas sempre vão existir afastadas da presença de Deus, longe de Deus. Para a humanidade só tem dois caminhos. Um caminho que é aceitar Jesus e recebermos o perdão dos nossos pecados. É você não pagar por aquilo que você deve. E um outro caminho é você não aceitar Jesus e ter que pagar por todo o seu pecado, por todas as suas dívidas. E essa conta, nenhum de nós podemos pagar. Só Jesus é que pôde pagar essa conta por nós. E quando Ele entregou a vida dele por mim, e Ele entregou a vida dele por você, era isso que Ele estava fazendo. Ele estava pagando a conta que não era dele. Ele estava sendo entregue naquela cruz do Calvário. O sangue dele, a palavra de Deus diz que agora nos purifica de todos os nossos pecados. E por que nos purifica de todos os pecados? Para que agora você não fique preso cometendo os mesmos pecados. A graça de Deus não permite com que eu e você venhamos continuar presos ao pecado, mas a graça de Deus, ela nos liberta e nos libertou do pecado. A palavra de Deus diz que o pecado agora, para nós que recebemos essa nova natureza, que já recebemos Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nenhum de nós. Nós agora não pecamos porque somos obrigados a pecar, como outrora nós éramos obrigados a pecar. Nós só sabíamos pecar. Mas agora nós podemos pecar por escolha. E você também pode não escolher mais andar nesse caminho de pecado. E como eu faço isso? Passando tempo com Deus. Quanto mais você se entregar ao Espírito Santo, quanto mais você orar em outras línguas, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você adorar a Deus, mais você vai fortalecer o homem que você é, que é o seu espírito. E maior ele vai ter força para te conduzir por um caminho de santidade. Amém? Versículo 19: Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Nós não somos salvos porque fazemos boas obras. Mas nós fazemos boas obras porque nós já somos salvos. Eu não faço boas obras para dizer para Deus: olha Deus, como eu sou bom, olha como eu sou um cara legal, olha como é que eu estou fazendo um bom trabalho. Mas eu faço boas obras porque Ele já nos salvou, Ele já te salvou também. E agora que nós já temos essa consciência, nós temos que continuar seguindo, fazendo o bem. Amém? Agora eu queria que vocês abrissem Romanos.
E aqui, gente, em Pedro fala assim, né? Que o julgamento primeiro vai vir para onde? Às vezes a gente pensa assim, né? Que o julgamento de Deus vai vir para as pessoas que estão lá fora. Não, fala que o julgamento de Deus primeiro vai vir para a casa dele, antes da vinda de Jesus. É por isso que nós precisamos agora começar a procurar andar em uma vida de santidade, começar a nos entregarmos ao Espírito Santo, começarmos agora a trilharmos esse caminho, aonde nós possamos estarmos fortes para resistir o diabo. Quem tem que resistir o diabo? Nós. Amém? A palavra de Deus diz resistir ao diabo. E quando fala resistir ao diabo, é porque nós podemos enfrentar tentações, testes. E durante esses testes, durante essas tentações, é justamente para que nós venhamos querer trocar Deus por essas coisas. Mas se nós estivermos fortalecidos, nós não vamos trocar. Nós vamos seguir, continuando a nossa jornada. E é por isso que a palavra de Deus diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Então vamos ver o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno, com que devei-vos amar uns aos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo. O cumprimento da lei é o amor. Amém. Vamos buscar o amor. Vamos encher e pedir a Deus, Deus, eu preciso com que o Senhor me dê mais do teu amor. E se nós ficarmos na presença de Deus, uma das coisas que você vai ter como fruto do Espírito na sua vida é o amor. O amor é um fruto do Espírito Santo. E Deus, Ele é amor. Você já viu aquele ditado que as pessoas falam assim, olha, você se torna e você é igual àquela pessoa que você anda. É um ditado popular, mas é uma verdade. Me diga com quem tu andas, não é assim? E eu direi quem tu és. É um ditado popular, não tem isso na Bíblia. Mas se aplica para o que eu estou falando aqui agora. Se você andar com Deus, você vai ter os atributos de Deus na sua vida, os frutos do Espírito na sua vida. Amém? E o amor não é você fazer o que as pessoas queiram que você faça. O amor muitas vezes é você ser firme, é você às vezes até ser grosso de alguma maneira. Grosso que eu falo assim em relação ao seu posicionamento em relação à verdade. As suas convicções, que você não vai deixar com que outras pessoas te conduzam da maneira como eles queiram te conduzir. Por causa do que tem dentro de você de verdade. Quem ama, obedece. Mas obedece quem? Todas as pessoas que estão aí falando para você obedecer elas? Não.
Quem ama obedece às minhas palavras, o que Jesus disse. Quem ama guarda os meus mandamentos. Eu já vi muitas pessoas enganadas. Eu fiz isso porque senão ia ficar chateada comigo. Eu fiz aquilo outro porque senão ele ou ela poderia ficar magoada comigo. Quem você está servindo? Se você o ama, você vai guardar os mandamentos que é dele. Amém? E aqui continua dizendo assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno com que deveis-vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Porquanto os mandamentos: não adulterarás, não assassinarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos. Olha de novo, e aqui quem fala é Paulo. Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é a hora de despertardes do sono, despertardes desse lugar de estado espiritual, onde as pessoas estão praticamente, muitas delas, como se fosse dormindo. Nós precisamos despertar. Amém? Fazei desta maneira, discernindo o tempo que vivemos, pois que já é a hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação, diga assim agora, a minha salvação está mais próxima do que quando eu criei. Amém. E aí Paulo continua dizendo assim: a noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas. Não faça pacto com obras das trevas, mas precisamos abandonar elas. Nós não podemos fazer pacto com obras das trevas. Amém. Mas abandonemos elas, deixemos elas para trás. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, uma das coisas que eu não tinha muita instrução. E eu sei que para muitos, aquele testemunho que foi para mim era importante eu fazer aquilo. Talvez não é para todos, mas para mim foi importante. Foi eu ter saído do ambiente onde eu andava antes, os lugares, as pessoas. E para te falar a verdade, eu tive a necessidade de até me afastar da escola. Eu fiquei talvez uns 2 anos sem estudar. Para mim foi importante. Todos têm que fazer isso? Não, mas para mim eu precisei fazer aquilo. Amém. A noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas, revistamo-nos da armadura da luz, vivamos de modo decente. A nossa vida é como uma tela. As pessoas estão nos assistindo. Muitas delas não estão querendo saber o que você está falando, mas está olhando para você, assistindo você. O que você vive, o que você faz. Vivamos de modo decente. E aí continuando dizendo assim, vivamos de modo decente, não de qualquer jeito, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas,
Ao contrário, revestir-vos do Senhor Jesus Cristo. E não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Ontem, a Aninha falou uma frase para mim que eu nunca tinha ouvido essa frase. Essa frase eu acho que é de Martim Lutero, que ele fala assim, que quando ele foi batizado nas águas, ele achou que o velho homem dele tinha morrido no batismo das águas. Mas ele descobriu que o miserável sabia nadar e que ele precisava mortificar esse velho homem todos os dias, o homem natural que ele estava se referindo. Esse homem natural que nós lidamos com ele não se converte, ele não vai para o céu. Esse homem natural nós vamos deixar ele aqui. E é por isso que nós, quando aceitamos Jesus, vivemos em uma guerra. Porque esse homem natural, ele quer fazer a vontade dele, ele quer que você faça a vontade dele. Olha, vamos fazer a nossa vontade. Mas é melhor você fazer a vontade de Deus e viver eternamente com Deus do que você fazer a sua vontade agora e viver eternamente separado de Deus. É nós que precisamos escolher agora. Eu escolho não viver para mim mesmo. Eu escolho continuar levando esse homem natural para o altar. Eu escolho continuar pegando esse homem natural e apresentando ele a Deus. Amém?